Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é e não há outro, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas, porque grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Era o Verbo, e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Nele estava a vida, e
e a vida, a luz dos homens. Essa luz iluminou nas trevas. Tudo que foi feito se fez por Ele. Nada poderia ser feito sem Ele. Ele estava a vida e a vida, a luz dos homens. E essa luz iluminou nas trevas. Que Ele Jesus, vamos! Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Levanta-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque gays as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece o resplandecente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Jesus, oh! Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Eu canto Jesus, Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Irmãs e irmãos, paz seja conosco. Muito bom nos reunirmos mais uma vez para um estudo doutrinário. Na oportunidade de hoje, prosseguiremos na série de estudos sobre santificação no discipulado cristão, ressaltando que a santificação cristã não é um sonho, mas uma realidade alcançável aos que creem e a buscam em Cristo. Antes, porém, estejamos orando. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tua glória enche a terra, Senhor, Tua glória enche o céu, Tua glória enche nossas vidas. E por isso oramos ao Senhor, dando graças por mais esta oportunidade, por este momento, Senhor, quando nos debruçamos, Senhor, sobre a Tua palavra, que é santa, verdadeira. E, Senhor, nós refletimos sobre um tema tão caro, tão relevante, Senhor, na nossa caminhada como discípulos do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Ilumina nossas mentes, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, pelo mover do Teu Espírito Santo, a crescermos, ó Deus, em santidade, em discernimento, em graça e conhecimento de Ti. E que tudo seja, Senhor, para o louvor da glória do Teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e queridas, introduzimos o tema doutrinário da santificação, apontando para a necessidade de construirmos caminhos retos para andarmos.
prosseguimos com a exposição destacando o propósito do chamamento à santificação e no estudo anterior expusemos acerca da orientação bíblica segura para este caminho. Só recapitulando, o último estudo, firmado em base bíblica na carta aos Romanos, no capítulo 6, versos 3 a 11 e 8, 10 a 14, refletimos, dentre outras verdades, que o arrependimento principia a santificação, que se desenvolve com obediência. 2. A expiação de Cristo é a segurança eterna que nos chama e nos atrai para a santificação. 3. A santificação tem sentido relacional. Fora de Cristo não há santidade e por isso devemos permanecer nele. 4. O perigo na caminhada do discípulo cristão não está em se considerar incapaz, mas em negligenciar a graça, deixando de empreender o esforço pela santidade. 5. O progresso da vida santificada se realiza pela operação do Espírito Santo que nos é dado por Deus. E 6. A santificação não é passiva. É fruto do esforço moral na realidade da vida cristã. Mas, como disse, hoje estaremos refletindo a respeito da busca pela santidade. Dentre tantas outras referências no cânon bíblico, separamos como base segura para a abordagem deste estudo, em nossa série sobre santificação no discipulado, a porção da palavra que encontramos na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versos de 1 até o 4. E nos diz a Santa Palavra: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Igreja, é naturalmente compreensível termos dificuldade em buscar e em pensar as coisas lá do alto, pois vem à nossa mente a percepção de um lugar que fisicamente não conhecemos. Por isso, antes de tudo, é indispensável construirmos a percepção de que a formação da santidade compreende uma mudança de reino. Trata-se da nossa remoção do reino das trevas que rege o mundo depravado para o reino da luz que gera vida. Desta compreensão biblicamente teológica resulta a influência espiritual transformadora, tanto inicialmente na esfera pessoal, como consequentemente na esfera comunitária. Esta é a compreensão sobre sermos concidadãos dos santos, de que trata a carta de Paulo aos Efésios no capítulo 2, verso 19. Sempre que eu penso no reino de Deus, onde encontramos as coisas lá do alto, eu me lembro do que Jesus respondeu aos fariseus que lhe inquiriram sobre quando viria o reino de Deus. A resposta conhecemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versos 20 a 21, pois o Senhor Jesus lhes respondeu: Não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando Jesus respondeu assim, foi como mandar os fariseus olharem para o próprio interior e desarmar a concepção messiânica que traziam consigo. Na verdade, a noção de reino que os fariseus expunham e nutriam era mundana, pois expectavam a chegada do reino como um evento apoteótico, mas somente para satisfazer aos desejos ocultos de seus corações. Nessa perspectiva de visão, o crente continuaria enredado no engano e não despertaria para a sua própria santificação, pois estaria buscando realizações externas, quando, em verdade, a santidade do reino cuida de realização transformadora no homem interior. A busca da santidade, que precisamos desenvolver em nós mesmos, tem a ver com buscar
e pensar e crer nas coisas lá do alto, porque estabelece um novo padrão de vida espiritual, sempre na dependência do mover do Espírito em nossas vidas. No capítulo 6 do livro de Isaías, conhecemos a experiência do próprio profeta, que vê a santidade divina, curva-se confessando sua impureza pessoal e comunitária. É tocado pela santidade divina para remover sua iniquidade. Recebe o chamamento à santificação e passa a viver pensando, crendo no reino eterno e profetizando a bendita esperança. Conforme conhecemos na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 11, e também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 11, a santificação é vontade de Deus e, por isso mesmo, é promovida por Deus, mediante o lavar purificador do Espírito Santo. Daí porque devemos buscar sua prática por meio de vida digna e agradável a Deus. O viver de modo digno e agradável a Deus move-nos a buscarmos as coisas lá do alto. Em suas diversas cartas, o apóstolo Paulo é insistente sobre o valor eterno da busca pela santidade, como evidência de termos sido transportados do reino das trevas para o reino do Filho de seu amor, o reino da luz de Deus. É conforme nós compreendemos, nos é revelado nesta mesma carta aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13. E discernindo assim, aprendemos a praticar essa mudança de reino, mudando nosso modo de pensar, de sentir, de falar, de agir. Então, se há guerras e conflitos, anunciam-se paz e harmonia. Se há cobiça, ambição e egoísmo, anunciam-se solidariedade, mutualidade e fraternidade. Se há iniquidade, promove-se a justiça e a equidade. Se há morte, anuncia-se a paz. São ações do reino de Deus, compartilhadas pelos que são discípulos santificados, que foram alcançados pela graça e misericórdia e regenerados em novo nascimento. Mas acontece que ninguém se apresenta como discípulo cristão para poder ser cooperador, para transformar a realidade à sua volta, sem antes transformar sua realidade interior. Para a transformação acontecer, o reino da graça precisa prevalecer em nossas vidas, que são libertas do reino do pecado. No estudo anterior, acerca da orientação bíblica sobre santificação no discipulado, enfatizamos a consideração na morte e ressurreição em Cristo e a vida no Espírito. Na porção bíblica que temos como base para este estudo sobre a busca da santidade, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 1 a 4, conhecemos que o íntimo interesse do discípulo em buscar e pensar sobre as coisas lá do alto resulta de ter sido ressuscitado com Cristo. E aí, como resultado dessa união mística, o apelo santo não é para deixarmos que o nosso próximo faça morrer a nossa natureza terrena, que pertence a este mundo. Mas o apelo imperativo é fazei morrer, no sentido de que nós devemos fazer em nós mesmos. Como disse, não é o nosso próximo que promoverá a transformação em nós. Nós faremos morrer em nós mesmos, no sentido de que devemos nos empenhar para isso, dirigidos pelo Espírito Santo. E o que faz parte da natureza terrena, que precisa ser despojada, está muito claro na Bíblia. São sentimentos, atitudes como prostituições, impurezas, paixões lascivas, malignidade nos desejos, avareza, ira, obscenidades, mentiras, vida dissoluta, concupiscências do engano, apropriações indignas, linguagem imprópria, feitiçarias, inimizades, ciúmes, discórdias, dissensões, atitudes facciosas,
cobiças, invejas, vaidades, ebriedades. Nestas atitudes, não há presença do Espírito Santo e, por elas, o crente não é promovido à herança no reino de Deus, que é santo, conforme conhecemos na carta aos Efésios, no capítulo 5, versículos 3 a 5. É por isso que santidade no discipulado cristão tem a ver com a mudança de reino. É necessário dizer que fazer morrer a natureza terrena não significa extinguir a ordem criada, mas significa, sim, transformar a ordem criada, e começando por nós mesmos. É nesse sentido que o Deus Santo revela, conforme conhecemos em Apocalipse 21, verso 5, eis que faço novas todas as coisas. O Senhor não diz que eis que substituo todas as coisas. Ele declara em amor, eu faço novas todas as coisas. Israel recebeu esta mensagem através do profeta Jeremias, naquela aplicação simbólica do vaso nas mãos do oleiro, que bem conhecemos no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, versículos 5 e 6. Mas acontece que Israel não entendeu que a santidade começa no arrependimento dos maus caminhos, com obediência para a nova vida, a fim de que todas as coisas sejam restauradas pela mão do Senhor e Criador. Lembremos sempre, é o Senhor quem restaura. Meus queridos, eu mais uma vez vou recorrer, como um estudo anterior, no ensinamento do pastor Dr. J. Packer, em sua obra Os Planos de Deus para Você, quando ele busca pela exposição, a contribuição para nossa edificação. O ponto de partida é reconhecer que a santificação significa consagração e arrependimento vividos no poder do Espírito Santo. E transformação é a palavra que acontece quando nos dispomos a fazê-lo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, escreveu Paulo aos cristãos de Roma, conforme conhecemos no capítulo 12, verso 2 da carta aos Romanos. E aos Coríntios, ele declarou que nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como que pelo Espírito do Senhor. É o que conhecemos na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 18. Um processo de mudança pessoal, que é o começo da nossa glorificação prometida, é disto que Paulo está falando, assim como fez Pedro, quando admoestou os cristãos a serem participantes da natureza divina, conforme nós conhecemos na segunda carta universal de Pedro, logo no capítulo 1, no verso 4. Enquanto a nossa transformação para um estado corpóreo semelhante a Cristo é algo para o futuro, conforme nós bem sabemos pela primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 a 53, e também na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 21, a obra de Deus para transformar-nos à semelhança moral de Cristo já está em andamento. O novo padrão de comportamento que Paulo identifica como fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é o resultado dessa transformação pelo mover do Espírito Santo em nós. É disso que nós entendemos, que discernimos na leitura aos Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23. Mas veja, o que são estas qualidades? Continua o Dr. Packer. São o perfil do caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o observamos em ação nas histórias dos evangelhos. Agora, estes traços de caráter de Cristo estão sendo reproduzidos nos cristãos. Cristo está sendo formado neles, Cristo está sendo formado em nós. Como bem disse Paulo aos Gálatas no capítulo 4.
O significado disto é que apresentar as 9 atitudes ou 9 virtudes mencionadas na própria carta aos Gálatas como fruto do Espírito torna-se um hábito dos cristãos. Cada vez mais nós exalamos as virtudes do Espírito. E não seria característico dele, de Cristo e de nós, como discípulos que estamos aprendendo, agirmos de modo diferente. De certo, continua Dr. Packer, viver desse modo não é tão fácil quanto parece. E nós já comentamos sobre isso. Mudar nossos hábitos naturais para agir e reagir semelhantemente a Cristo implica uma reconstrução da nossa vida interior. E como qualquer obra de reconstrução neste mundo, cria confusão por romper padrões existentes e gerar tensões que de outra forma não existiriam. Uma força cega e contrária a Deus, que Paulo chama de a carne, e o pecado que em mim habita, debate-se contra o processo por todos os meios, distraindo, opondo-se, enganando-nos e arrastando-nos para baixo, de modo que o falhar em ser completamente ou plenamente semelhante a Cristo, apesar de nossas melhores intenções, é parte da história pessoal de cada crente. Contudo, o soberano Espírito Santo, o agente divino da mudança, continua em sua obra e a transformação santificadora prossegue, apesar das nossas recaídas em apatia, indiferença, má conduta, fraquezas, decepções, enganos, frustrações, atitudes e pensamentos que entristecem o Espírito Santo, mas faz parte do processo. De modo que precisamos deixar claro que é no coração que a transformação se inicia. Coração não significa aqui a bomba que envia o sangue para o corpo, mas o âmago da pessoa, o seu mais íntimo, onde só o Espírito pode sondar, de onde provém motivos, propósitos, atitudes, desejos e interesses que moldam o nosso viver. O marco inicial, a que chamamos conversão ou regeneração, é literalmente, como observou Paulo, um evento da nova criação. É conforme Paulo expõe na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. Assim também na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15. Nele, vejamos bem, nele, Deus renova os nossos corações, unindo-nos realmente a Cristo em sua morte e ressurreição, para que comecemos a viver uma novidade de vida, que é a participação em sua vida ressurreta. Queridos, precisamos sempre ressaltar que, embora a santificação alcance toda uma comunidade de discípulos, e este é o sentido do corpo de Cristo, quando nós somos aperfeiçoados pela multiforme graça de Deus, que distribui dons para que cada um, segundo a sua habilidade espiritual, contribua para a edificação do corpo como um organismo vivo, o organismo espiritual vivo, é o que nos faz compreendermos o sentido de unidade orgânica da igreja. Ela, santificação, é um processo de transformação pessoal, mas vejamos que alcança toda a comunidade de discípulos porque alcançou pessoalmente, individualmente e, mais ainda, intimamente, cada discípulo, cada aprendiz no caminhar em Cristo. É um processo de transformação pessoal
necessário para o relacionamento com Deus. Sem a presença do Espírito Santo, não há seu fruto em nós. Nós, como nos diz a palavra, nós não nos erguemos pelas nossas próprias forças. E assim como nós somos incapazes de nos libertarmos das trevas, do reino das trevas, porque estivemos mortos em nossos delitos e pecados, da mesma forma que somos incapazes de nos libertar das trevas da ignorância, se não for pelo mover do Espírito Santo, também não crescemos na graça e no conhecimento, na santificação em Cristo, para adquirirmos o caráter de Cristo, para sermos progressivamente transformados, formatados, segundo aquele que é a expressão exata do ser de Deus. Ele, que é a expressão exata, o Cristo de nossas vidas, o Cristo Salvador, o Verbo da vida encarnado, que se fez homem, que deixou o seu estado celestial para andar entre nós e nos oferecer vida, e nos restaurar, e ir à cruz para nos substituir, e por essa obra substitutiva, chamar para si o pecado da humanidade, e aí, em sacrifício propiciatório, eficaz, definitivo, santo, sermos reconciliados com Deus. E mesmo assim, indo o Senhor Jesus de volta ao Pai, Ele nos envia o Espírito Santo para nos dar discernimento, para gerar em nós o fruto bendito. Então, da mesma forma que ninguém é liberto senão pelo poder da obra sacrificial em Cristo, pelo sangue remidor, também da mesma forma ninguém é santificado pelas próprias forças, se não houver o discernimento do que é morrer em Cristo e do que é ser ressurreto em Cristo. Sem a presença do Espírito Santo, repito, não há seu fruto em nós. Da mesma forma que ninguém passa pela porta para as bodas no reino, levando lâmpada sem azeite, também não se chega ao caminho da árvore da vida sendo carregado por seu próximo. É como nós dissemos, não será o nosso próximo que irá nos impulsionar a vivermos uma vida reta, mas a palavra nos exorta, no amor, a fazermos em nós mesmos. E por isso nós precisamos buscar e pensar nas coisas do alto. E as coisas do alto são as coisas do Espírito. É assim que a palavra nos ensina, que as coisas do Espírito são discernidas pelo Espírito, não pela carne. Porque a carne nos leva a pensamentos da própria carne do mundo. E esses pensamentos constituem inimizade contra Deus, porque Deus é santo. Deus não pactua com o pecado. O padrão de Deus é puro, é solene, é pleno, é íntegro, de modo que só podemos andar com Deus reconciliados, uma vez remidos dos nossos pecados, pela obra expiatória, somente andaremos movidos pelo Espírito de Deus. Nós vamos concluir o estudo de hoje ressaltando mais uma vez que buscar e pensar as coisas lá do alto não é um caminho virtual, imaginário, mas é uma realidade necessária, a vida santificada. Na verdade, tanto o buscar como o pensar se realizam na mente humana. Se enchemos o coração de coisas inúteis, estaremos ocupados de coisas inúteis. E só teremos
a oferecer coisas inúteis. O sábio Salomão, registrando em seu livro Eclesiastes, ele aborda a vaidade da vida e, em diversas passagens, ele expõe que também vi que isso é vaidade, isso é correr atrás do vento. Ao ensinar no Sermão do Monte, conforme nós conhecemos no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, desde o versículo 19 até o versículo 24, sobre os verdadeiros tesouros, Jesus nos advertiu quanto à seleção de tesouros para nossos corações. Porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E o que nós guardamos é a vida liberta ou a vida cativa? O que alimentamos em nós mesmos? Uma vida plena? Uma vida de qualidade superior? Ou permanecemos, uma vez conhecendo a verdade que liberta, ainda assim permanecemos aprisionados? Verdadeiramente, ninguém que se faz discípulo de Cristo permanece aprisionado, porque no discípulo de Cristo está a verdadeira semente, a semente que liberta, que ilumina a mente, que nos faz discernir do amor, da justiça, da verdade. Aí eu me lembro de uma profunda frase do pastor Dr. C.S. Lewis, que nos diz, muito conhecido: tudo que não é eterno é eternamente inútil. O que é do mundo não é eterno. E aí, no processo de santificação, nós vivemos no mundo para amar a humanidade, mas não para nos apegarmos às emoções e às atitudes do mundo. A doutrina bíblica opera como transformadora de vidas, em contínuo, é um processo progressivo, exatamente para dar sentido prático e saudável à nova vida ressurreta em Cristo. Portanto, queridos, quem efetivamente crê na ressurreição em Cristo não pode negligenciar a santificação no tempo presente. Porque, embora estejamos vivendo a tensão entre o já e o ainda não, entre já estarmos sendo santificados, mas ainda não estarmos plenamente glorificados no Pai, quem efetivamente crê na ressurreição em Cristo não pode negligenciar nessa santificação no tempo presente, porque nós buscamos as coisas lá do alto. Nós pensamos nas coisas lá do alto para realizarmos as coisas do alto, porque são as coisas eternas. Afinal, se no sacrifício de Cristo fomos alcançados em amor para reconciliação, vejamos bem, segue-se que no amor de Cristo somos constrangidos e encorajados a amar. Eu vou recolocar essa concepção com base bíblica. Se no sacrifício de Cristo somos alcançados em amor para a reconciliação, segue-se, é óbvio, por consequência, que no amor de Cristo somos constrangidos e encorajados a amar. Então nós podemos dizer, com segurança na verdade revelada, que se considerarmos impossível a busca da santidade durante o tempo presente no aprendizado como discípulo de Cristo, estaremos refletindo deficiência em compartilhar do amor de Deus em Cristo, como um atributo santo que Ele mesmo compartilha conosco. Parece complexo, mas é muito simples. Deus nos amou primeiro. Se compreendemos que amamos porque Deus nos amou primeiro, visto que o amor procede de Deus e Deus é amor,
Logo também saberemos que nos é necessário o despojamento de tudo o que não procede do amor de Deus. É assim que nos ensina o apóstolo do amor, o apóstolo João, quando ele escreve em sua primeira carta universal às igrejas, no capítulo 1 da primeira carta a João, no capítulo 2, versos 15 a 17, olha bem a clareza da oposição do mundo, do reino das trevas, com o reino de Deus. Vejamos a palavra. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, porque é transitório, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Buscar as coisas lá do alto e pensar nas coisas lá do alto convida-nos no aprendizado a amar o que é eterno, caminhando em direção ao Santo Pai, seguindo as pegadas do Santo Filho, conduzidos pelo Santo Espírito. O nosso desafio diário é nos despojarmos dos valores culturais deste mundo e nos revestirmos dos eternos valores do Reino Santo. Saímos do reino das trevas e vamos em direção ao reino da luz, ao Reino Santo. Santificação não apenas se aprende, mas se absorve durante a caminhada no aperfeiçoamento de glória em glória. E aí, queridos, busquemos a santidade. Como devemos fazer como discípulos, aprendizes, para sermos vencedores por meio daquele que nos amou, perseveremos em buscar a santidade. É o que estaremos refletindo mais amplamente, conhecendo que santidade não é um regramento, santidade não é uma relação de atitudes ou de atitudes que devem ser praticadas e atitudes que devem ser abolidas de nossa vida. Santidade é o meio que o Espírito nos concede para resgatarmos a imagem do Deus vivo em nós. É por isso que, pensando nessa maravilha de termos a imagem restaurada que pertence ao alto, buscamos esse padrão santo maravilhoso que está no alto, que está em Deus. Então, queridos, perseveremos na busca da santidade. Que Deus, nosso Pai, o Filho Salvador, o Espírito Santo, nos abençoe. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque o Senhor nos concede mais uma oportunidade para refletirmos e como refletimos, Senhor. Ó Deus, nós repisamos as pegadas do Mestre Jesus, seu Filho, para, Senhor, seguindo nessas pegadas, aprendermos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, no homem interior, a aprendermos, Senhor, a buscar e pensar nas coisas lá do alto, para sermos santificados em Ti, ó Deus, e aperfeiçoados, ó Deus, conforme a revelação na Tua palavra, alcançarmos, ó Deus, do varão perfeito, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, que verteu o seu sangue remidor em benefício de todos nós. Ó Senhor, aceita a nossa gratidão. E que esses estudos, essas reflexões, Senhor, falem no profundo de cada um de nós, nos transformem, nos edifiquem e nos santifiquem, Senhor, para o louvor da glória do Teu nome.
É como oramos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até outra oportunidade, minhas irmãs e meus irmãos. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que seu